Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Espero que estejam bem, espero que estejam tranquilos, espero que estejam harmonizados. Outra mensagem, outra reflexão. Sabem aquela sensação que quando estamos no início das nossas descobertas, quando nós estamos no início de tentar perceber quem somos, tentar perceber o que é que estamos cá a fazer, porque é que estamos aqui, qual é o nosso propósito ou qual é a nossa missão, porque é que eu nasci, porque é que eu estou a viver tantos desafios. A resposta, na minha visão, é: nós somos trazidos para vivenciar estes desafios porque durante muitos milénios nós tivemos invasão de seres que não são da luz e o Criador deu uma certa liberdade para que esses seres também fizessem de uma forma, né, de uma forma invasiva, até fizessem, tivessem algum livre-arbítrio, não é? Para poderem fazer de determinadas situações, determinadas opções. O que eu quero dizer com isto é que existiu sempre o lado negativo e existiu sempre o lado positivo. E o Criador, como é uma consciência da Terra, né? O Criador, quem criou estes mundos, quem criou os planetas, quem criou o universo, criou também o amor incondicional, e incondicionalmente ele né, até um certo ponto deixou que isso acontecesse, deixou que nós fôssemos, entre aspas, levados por uma ilusão. Mas se nós fomos levados por uma ilusão, se nós consentimos inconscientemente por vivenciar situações de crenças limitantes, de escravidão, de escuridão, de falta de atitude, de baixa vibração, de trabalhar muito a falta de autoestima, de não termos amor próprio, de não termos como é que se diz? De não ter essas capacidades muito mais afloradas em nós. Ele, até um certo ponto, ele, né, o Criador, a consciência divina, né, deixou que nós tivéssemos o nosso livre-arbítrio de fazer a nossa própria escolha também. Tanto o mal como o bem tiveram o seu papel e têm o seu papel no planeta. Mas o ponto mais importante de tudo é que nós temos que temos que entender que nós temos que reconhecer que o mal existe e que o bem existe e que nós temos que trabalhar então a parte mais importante em nós, que é porque é que nós estamos a vivenciar desafios, a vivenciar situações na vida que nos deixam desconfortadas. Uma das coisas que eu entendo agora é que no meu caso, houve contratos ancestrais e nós estamos agora a finalizar, nós todos, a humanidade no planeta,
muitos de nós, porque existem ainda almas e pessoas e seres humanos que não vão trilhar os mesmos caminhos, não têm não têm estas questões, porque todos nós somos seres individuais, por isso é que somos só um e nascemos sozinhos e não temos não temos não temos o corpo igual, mas não temos consciências iguais, não somos humanamente conscientes todos da mesma forma, porque todos temos uma visão diferente, todos nós temos muitas verdades dentro de nós, todos nós temos uma visão diferente de cada situação e todos têm a sua própria verdade, todos têm a sua própria razão, todos têm um erguer do véu diferente, e por isso é que nós estamos numa transição planetária e que essa transição planetária vai abrir muito mais este véu a todos os seres humanos que estão dentro desta jornada, independentemente se está muito evoluído, menos evoluído, se não quer evoluir ou não, se não tem consciência ou se está inconsciente, ou se tem noção ou não tem noção, não importa. O momento é, nós estamos a vivenciar todos, na humanidade, todos no planeta, estamos a vivenciar uma transição planetária e a transição planetária vai mexer com todos. Uns mais, outros menos, uns nada, outros menos por isso, outros nem sequer se apercebem, nem sabem do que é que se está a tratar, do que é que se fala, do que é que está a acontecer no mundo, do que é que está a acontecer no planeta, o que é uma transição planetária. Todos nós estamos a vivenciar algo diferente, todos nós temos um bocadinho de situações vividas, de jornadas diferentes, todos nós somos, juntamente, pertencemos a uma união, a uma humanidade, e todos nós sabemos que existe uma lei divina, nós sabemos que existem regras de consciência, regras de lei divina, lei universal, né? E que muitos seres humanos, né, inconscientemente e outros até quiçá conscientes, quebraram essas regras. Então, os da não-luz quebraram regras, foram além da lei universal, foram além da lei do Uno, da lei que é permitida, que está dentro do universo, que tem a ver com um todo. Eles foram além e nós vimos aí, desde 2020 para cá, que houve quebras de lei. Muitos sabem do que é que eu estou a falar. Tentaram trazer à humanidade uma como é que se diz? Uma situação de medo em massa. Tentaram, né? Muitos sabem do que eu estou a falar. Tentaram trazer questões de medo, questões de obrigações, questões de manter a pessoa dominada, né? Com substâncias que nós não temos não existem certezas para que é que servia, para que é que serve, se era suposto para salvar ou não salvar, mas foi trazido, foi permitido, até a uma certa determinada altura, foi permitido que esses seres da não-luz, porque esses seres da não-luz são muitos encarnados e outros eram seres encarnados, mas que não têm sentimento, portanto têm sangue frio, têm
não têm, não têm esta humanidade, não têm esta... queriam mesmo dominar, queriam mesmo dividir para reinar. Então, desde 2020 para cá, nós vimos que houve tentativas, claro que não existe aqui a pessoa estar a dizer se foi ou não foi, se aceitou ou não aceitou por causa disto ou por causa daquilo. Isso não importa, o que importa é que nós todos sabemos que por detrás daquelas publicações que havia, que houve e que ainda há, de que aquela substância supostamente era para salvar de um bicho qualquer, de uma, né, de uma coisa, uma doença qualquer, que no fundo foi criada pelo humano e não foi criada por Deus, não foi criada pelo Criador. Então o Criador realmente não criou este tipo de situações, não criou desavenças, não criou a dominação. Tudo isso foi criado sempre através de encarnados que não são seres humanos como nós. Eles estavam em patamares muito elevados e tentaram por várias coisas, desde eu tenho aqui a data de atrás de 2021 atrás de 2020 havia já uma agenda para muitas outras situações ocorrerem, com a força deles, não é? Com o que eles tinham de determinação para forçar a humanidade em massa, né? Então, o que eu quero dizer é que, mesmo tendo estas informações todas, em todos os sítios, existem muitas desinformações também, mas a verdade é que nós fazemos parte deste levantar do véu. Nós viemos para o planeta porque nós, em determinado momento, lá numa outra encarnação, quiçá, alguém nos perguntou, não é? Alguém, supostamente uma consciência maior que a nossa, mais alta, com uma vibração maior que a nossa, perguntou se nós queríamos vir passar por este processo, e nós levantámos o dedo e dissemos que sim, que vinhamos, mas a verdade é que nós estamos agora a passar por estas situações agora, porque fazemos parte deste maravilhoso trabalho de elevação de consciência, de transição planetária. Todos nós trabalhamos para ajudar, para auxiliar, para compartilhar as coisas e as bênçãos que são trazidas pelo espiritual, pelo universo, pelo Criador. Porque o Criador, em determinado momento, disse basta. Ele disse chega, vamos libertar de uma vez a humanidade. E este libertar de uma vez a humanidade começou em 1950, onde começaram a aparecer muitas crianças índigo, apareceram muitas crianças índigo, muitas crianças depois, mais para a frente, não me lembro, não sei dizer datas, mas nasceram muitas crianças cristais, muitas crianças como é que é? Cristais, índigo, diamante. Existem crianças que nós vemos que não são, têm uma inteligência fora, né, do comum, têm umas capacidades fora do comum, quase que nascem a falar e têm aptidões fora do comum, crianças dotadas
QI muito acima daquilo que nós habitualmente, né, entendemos que era normal, então a própria rede ou o próprio sistema que tentou, não é, porque isso está a finalizar, tentou silenciar ou abafar estas crianças, estes seres que foram trazidos com uma especial atenção, tentaram inventar doenças, síndromes, incapacidades, tentaram trazer desafios para muitas crianças que nasceram com capacidades índicas. São crianças que nunca foram vistas como... Não aceitavam o comum com bons olhos, não eram crianças que eram bem aceites na escola, sofriam... algumas crianças sofriam, né, o que agora chamam de bullying, sofriam represálias, ou eram apontadas, ou eram discriminadas, porque aquela criança não tinha um comportamento que a grande massa, no fundo, tinha estipulado, né, porque eles achavam que a criança tinha que nascer, ser formatada pelas leis deles, pelas formatações que eram criadas por eles, que era para depois um dia servirem como escravos, como, né? Nós sabemos o que é que aconteceu, todos nós sabemos o que é uma formatação de uma criança. A criança não é, às vezes, não é criada de uma forma com uma filosofia para perceber o que é ela é como ser humano. Ela não é preparada para saber, não ensinam não ensinam as crianças a terem autoestima. Então nós todos sabemos que algo esteve errado na educação. Na educação, estou a falar dentro do sistema, não estou a falar... pode haver aqui situações difíceis de explicar. Eu não estou aqui a falar da parte de quem educa na escola, não estou a falar nada disso. Eu estou a falar do próprio sistema que criou uma lei que a criança quase que não tinha identidade. Ela era uma identidade criada pelo sistema. Havia protocolos que o sistema tinha regularizado para todos fazerem, como se fôssemos todos ovelhas a ir pelo mesmo pasto. Então, por isso é que existem então aquelas pessoas que não são ditas como normais, são aquelas pessoas ditas como fora da caixa, que dizem coisas e fazem coisas que não estão dentro do sistema. São os que saem da Matrix, os que saem da ilusão, então entram naquela visão de que afinal eu sou muito mais do que aquilo que me contaram, afinal eu sou muito mais do que aquilo que me ensinaram, afinal eu sou muito mais do que aquilo que eu andei a aprender, do que aquilo que eu andei a ver. Sou muito mais do que isso, porque eu sou filha do Criador, eu sou filha da luz, eu sou filha da fonte, eu sou um ser humano com amor incondicional, eu sou capaz de fazer isto e muito mais. Afinal, eu sou a criadora da minha própria realidade. Afinal, eu posso
realizar as minhas conquistas dentro do caráter, dentro da minha consciência, da minha visão, com amor incondicional, sem pisar ninguém, sem enganar ninguém, sem puxar o tapete a ninguém, sem maltratar ninguém, sem pedir auxílio ou sem pedir opinião. Eu, afinal, posso ser aquilo que eu quero ser dentro da minha realidade. Eu posso ver a minha própria verdade dentro daquilo que eu acho que é benéfico para mim. Então nós entendemos que tudo o que houve à volta e tudo o que nós vivenciamos até aqui foram conjuntos de muitas ilusões, foram conjuntos de muitas separações, foram conjuntos de muitas ideologias, de crenças limitantes, foi conjunto de escravidão, foi conjunto de situações que nos levaram a acreditar que nós éramos caca e nós nunca fomos caca. Nós somos sim seres de muita amorosidade, nós somos seres de muita luz dentro e nós temos essa capacidade dentro de nós e nós estamos a vivenciar e estamos a aprender a viver em um mundo em que, por mais que nós sejamos seres indivíduos, nós somos todos irmãos e que nós podemos amar os nossos irmãos por igual. Não temos que andar a puxar o tapete a ninguém, fazer mal a ninguém, apontar o dedo, porque nós todos temos o livre-arbítrio. O Criador disse que nós podemos ser aquilo que nós quisermos ser, mas não faças ao outro aquilo que não gostas que te façam a ti. Então, nós estamos a perceber que, para além do levantar do véu, nós vamos perceber que houve separações entre cores, porque nós aí temos o racismo, não é? De variadíssimas maneiras, as ideologias, temos as religiões, temos as condições que são privadas e as condições que são públicas, né? Tipo a saúde privada e a saúde pública. Houve um conjunto gigante de separações onde não fazia sentido, não faz sentido, porque nós somos todos irmãos e merecemos todos ser justos, merecemos todos termos igualdade, merecemos todos ter os mesmos direitos, vivenciar as bênçãos todos com as mesmas intensidades, não porque um ganha mais e não porque o outro ganha menos, não porque um tem melhor condição e o outro tem menos condição. Nós fomos construindo esta visão alterada da humanidade, né, dentro do planeta, como se fosse normal. E não era nada normal. Isso não é nada normal, porque se um indivíduo ganha Y, porque que o outro não tem direito? Porque que o outro não tem mesmo acesso? Porque que o outro não pode ir pelos mesmos caminhos? Porque que o outro tem portas fechadas e não pode abrir? Entendem? Estas diferenças de humanidade, que se nós nascemos todos da mesma maneira, vamos desencarnar todos da mesma maneira. Uns vão para um sítio, outros no sentido, nós vamos todos para o mesmo sítio, viemos todos do mesmo sítio. Porquê que o sistema, né, a Matrix, até determinado momento, porque isso agora vai deixar mais cedo ou mais tarde, gradualmente, vai começar a quebrar? Porque
porque é que houve essa separação? Porque é que, por exemplo, porque é que uma coisa, isto é agora um à parte, porque é que uma coisa se é tão boa, porque é que fazem tanta publicidade? É um exemplo. E uma coisa que devia ser falada, que é mesmo bom, não falam. Porque provavelmente essa coisa que é muito boa, eles põem uma espécie de luzes por cima disso para ter mais holofotes, porque eles ganham muito com isso. Por isso é que nós vemos que pessoas que estavam em cargos muito altos tinham sempre muita publicidade em cima deles, ou do produto, ou seja do que for, tinha sempre muita publicidade. E porquê que uma coisa, se é tão boa já por natureza, porquê que tem que ser com tanta publicidade, ou porquê que tem que existir tantas luzes? Por exemplo, ninguém faz publicidade ao sol, ele nasce para todos. Porquê que não fazem publicidade ao sol, se ele até cura muitas pessoas? Deviam fazer publicidade ao sol. É uma coisa natural, traz benefícios à humanidade e que muitos dentro do sistema quiseram que nós acreditássemos que o sol era prejudicial. Se não houvesse sol, não havia vida, não é? Então, até aí alguém inventou que o sol teria que ser escondido ou tapado ou criar um sol artificial. Porquê que será que estas questões de pessoas doentes ainda vêm para a mesa, ainda vêm aqui nas informações, não é? Eu fico a pensar, algo não estava bem, algo não fazia sentido. Se o Criador criou um planeta com todos os recursos saudáveis, benéficos para a humanidade, já pronta, então tudo o que era da Matrix tinham como objetivo de retirar tudo o que era benéfico para a humanidade. Quiseram como é que se diz? Adulterar, né? Eu estou a falar isto num todo, em todos os sentidos. Eles quiseram adulterar. Se a pessoa se é saudável, se não faz, por exemplo, no meu caso, se eu não faço, se eu não sou uma pessoa mais holística, né? Uma pessoa holística é mais voltada para as coisas naturais. Se eu sou uma pessoa mais holística, mais voltada para as coisas naturais, porquê que eu não posso viver e ter acesso às coisas naturais que são benéficas para mim e para a minha filha, para a minha família, por exemplo? E porquê que quando eu digo que sou terapeuta holística, as pessoas não sabem do que eu estou a falar? Nunca ouviram falar, por exemplo, aqui no sítio onde eu estou a viver, estou num sítio pequeno, estou num sítio de campo, a cidade é para aí 10 quilómetros, 10? 15 quilómetros de carro, por aí, mais ou menos. Mas porquê que não vão questionar os índios, por exemplo? Porquê que não vão lá tentar administrar aquelas substâncias? Não podem, né? É só em países que foi só em países dentro da União Europeia, né, que tentaram, países
tudo isto tem um porquê por trás. Isso é uma questão de fazerem pesquisas, porque isto tudo tem questões por detrás. Mas aqui a questão é, se nós fomos criados à semelhança de Deus e se o Criador deixou mensagens de amor, de cura, Ele deixou mantras de cura, Ele deixou a água, né? O mar, os rios, deixou o planeta, a terra, a natureza para nós podermos cultivar os nossos próprios alimentos, os animais para nós consumirmos como alimento, tudo isso. Se Ele deixou já tudo isso, porquê que ainda veio outras pessoas tentar sobrepor tudo o que Ele deixou? Nós sabemos que Ele foi questionado por ser tão simples, Ele foi questionado por ser tão natural, não é? Ele foi questionado. Por isso, tudo o que é natural, como o sol, as pessoas questionam ou questionavam e não questionam tudo, não questionam o que é o oposto. Então, eu acho que se eu não questionasse tudo o que não é natural, eu se calhar não estava aqui a dividir estas questões com vocês, ou não estava aqui a falar sobre estes assuntos, porque realmente, se nós somos à semelhança dele e se nós por momentos ou por muitos anos esquecemos que nós fazemos parte de um todo, então o planeta não fazia sentido nós estarmos cá, já tínhamos ido embora, já tinha, se ele não tivesse ele, a consciência, o Criador e outros seres acima de nós, se nós não fôssemos tão importantes para o planeta, isto já tinha ido não sei para onde. Nós já não estávamos cá aqui a conversar, não estávamos a falar. Por isso é que eu digo, existem forças maiores acima de nós, existem forças supremas acima de nós e nós fazemos parte de um todo. Nós estamos um bocadinho espalhados pelo universo, nós somos partículas, somos centelhas e nós estamos todos unidos por uma força maior. Se nós não fôssemos tão importantes aqui no planeta, não existiam estas batalhas na esfera espiritual. Não existiam as batalhas da luz ou dos escuros contra a luz. Mas nós sabemos que a luz vence, nós sabemos que o sol nasce para todos e que a verdade, quando aparece, é para todos. Embora que a verdade possa doer, ela vem para aliviar e para nos confortar, no sentido de nos libertar. Se o sol nasce para todos, ele não nasce só de vez em quando, ou para alguns ou para outros, ele nasce no planeta inteiro, para todos. E ele não precisa de autorização para nascer. Ele não precisa que ninguém lhe pergunte se ele pode ou não pode aparecer. Ele aparece porque é natural dele. E nós somos assim. Nós somos luz ancorada aqui na Terra. E quando nós aparecemos, nós temos que entender que nós temos essa força de sol dentro de nós. Nós buscamos a verdade de cada um de nós consoante a nossa visão. E está tudo certo. Nada está errado. Nós todos somos seres individuais experienciando vivências encarnadas num corpo provisório. Nós não estamos cá só por acaso. Nós estamos aqui por algum motivo e nada acontece por acaso.
Por isso é que eu digo que nós somos muito mais do que aquilo que nos contaram, do que aquilo que nós aprendemos nas escolas, na vida. Nós estamos a vivenciar o melhor momento do planeta, quiçá o único histórico do planeta. E estas questões vão ficar guardadas como história para um dia alguém contar aos nossos filhos, aos nossos netos e quiçá, né, as gerações adiante. Por isso é que eu digo que nós somos muito mais do que aquilo que nos foi contado. Quando nós entendermos que a nossa força interna brilha exatamente como o Sol no planeta, nós vamos entender porque que estamos aqui, porque que viemos cá e porque que estamos a vivenciar o melhor e o único momento mais importante do planeta. Por isso nunca se esqueçam, sejam fortes, tenham força e tenham fé. Beijinhos.